Olá! A Câmara dos Deputados analisa a proposta que acaba com serviços de transporte alternativo, como Uber e outros aplicativos, e dá exclusividade aos táxis para o transporte individual de passageiros. A proposta foi apresentada por 6 parlamentares. Na opinião dos autores, serviços como Uber trazem prejuízos para a administração pública e prejudicam o mercado de táxis. O Câmara Debate vai discutir a proposta com os deputados Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná, e Thiago Peixoto, do PSD de Goiás. Deputado Alfredo Kaifer, por que o senhor acha que tem que acabar esses serviços alternativos aos táxis? Veja bem, eu tenho nos meus conceitos que o mundo funciona com liberdade, mas a liberdade tem que ser regulamentada. Em toda atividade social e humana, aquilo que é terminantemente proibido não funciona. Então eu não sou absolutamente contrário ao funcionamento de qualquer atividade, qualquer que seja, inclusive a do Uber. Mas é preciso que hajam regras estabelecidas e que a capacidade de competição seja igual entre todos. E eu vejo hoje um serviço novo, inovador, de alta tecnologia, como é o caso do Uber, mas que promove uma concorrência desigual e desleal com quem está no mercado de forma legalmente instalado, né, e que fere direito de algumas pessoas. Se eu quiser colocar uma banca de banana em algum lugar na cidade, eu tenho que me submeter às regras do município, pagar alvará, ter licença sanitária, enfim, tudo aquilo que for necessário. Eu quero abrir um banco ou uma financeira, eu posso abrir, mas eu tenho que me submeter ao órgão regulador, que é o Estado brasileiro. Eu quero trabalhar com transporte de pessoas, transporte público de pessoas, como é o caso de táxi, ou do Uber, ou de qualquer outro aplicativo, eu devo me submeter às regras colocadas na municipalidade. E é o que não acontece hoje. De tal forma que o Uber tem tido um grande sucesso, mas grande parte dele é porque ele tem uma regra de vantagem em relação aos táxis. Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu faço uma comparação. Há muitos anos atrás, e ainda hoje, você tem acesso a produtos eletrônicos importados, o contrabando, o paraguaizinho, para nós que estamos lá no Paraná. Você compra isso mais barato, normalmente o mesmo produto fabricado lá no exterior, mas ele tem uma vantagem competitiva porque ele vem sem pagar os impostos e tributos a que as empresas do país estão submetidas. É evidente que esse produto sempre vai ter vantagem competitiva em relação a preço. É o caso do Uber. E aí nós temos essa grande tarefa aqui na Câmara Federal de criar uma legislação nacional para harmonizar esse conflito que tem hoje entre táxi e o sistema Uber. O senhor concorda, deputado Thiago? Eu concordo que o Uber tem que ser regulamentado. Agora, ele não pode ser de forma alguma proibido. O que me preocupa é que o projeto que hoje está sendo discutido na casa, ele proíbe Uber. E proibir Uber é proibir o poder de escolha, de locomoção do cidadão. Vou dar um exemplo. Eu posso andar de Uber, posso andar de táxi, posso andar de ônibus, posso andar de bicicleta. É uma decisão que eu tenho que tomar, que eu posso tomar. E não cabe ninguém proibir isso. E esse projeto proíbe Uber. Uma coisa importante também, que é muito dito, é com relação a que esse novo sistema... Olha, ele não é regulamentado porque é um sistema novo. E eu acho que cabe o parlamento, exatamente em situações inovadoras como essa, criar novas regulamentações para que isso venha funcionar de forma normal. Uma outra coisa importante, tem um mito que dizem que os motoristas de Uber, que a Uber, não pagam tributos. Não é verdade. Outro dia eu vi um pequeno estudo que mostra que os tributos são equivalentes com relação a Uber e táxi. Por exemplo, o táxi paga a sua concessão anualmente,
mas não paga IPVA, não paga ISS. O Uber paga IPVA, paga ISS. O táxi, quando vai comprar o carro dele, não paga ICMS, o Uber paga ICMS. O que eu quero dizer é que existe já hoje uma boa equivalência tributária. Uma outra coisa importante, muitos estudos já foram feitos. O CAD fez estudos falando que falta oferta desse tipo de serviço no país e que hoje a quantidade de táxis que nós temos hoje nas capitais e nas principais cidades do país hoje não atende à sociedade. Ou seja, é uma discussão que tem que ocorrer, o Congresso faz o seu papel, mas proibir é algo que nós não podemos nem pensar. E esse projeto, o que me preocupa, é que ele proíbe o uso de Uber e de outras atividades do ponto de vista de transporte individual no país. Os senhores falaram sobre a regulamentação. Algumas cidades já aprovaram a existência do Uber, é o caso de Brasília, é o caso de São Paulo, é o caso... Eu não tenho certeza do Rio de Janeiro. Tem algumas cidades brasileiras que já aprovaram o funcionamento do Uber. Será que essa decisão e essa regulamentação não deveria partir dos prefeitos, quer dizer, que está ali perto da sociedade, que sabe a oferta de serviço que ele tem na sociedade? Será que não seria mais apropriado, se essa decisão não é mais da competência do município do que da Câmara Federal? Sim. Nesse momento, por aquilo que está estabelecido, as regras são do município, até porque ele é dono do poder concedente. É uma concessão e os municípios é que detêm o poder de conceder o serviço de táxi. Uma das alternativas a que eu tenho colocado nas discussões desse tema é que, eventualmente, nós poderíamos acabar, deputado Tiago, com a concessão e mudarmos para um modelo autorizativo. Ou seja, todos os carros que queiram fazer transporte público tenham que ter autorização. E aí, com essa situação, você nivelaria as condições de igual para igual com o táxi e o Uber. Não, todos são transporte público, transporte coletivo, placa vermelha, pega uma autorização da prefeitura, cada um paga o alvará ou autorização equivalente e daí as regras tornam-se iguais, né? Então, o que eu acho? Você proibir por proibir, eu acredito que não seja a solução, mas essa proibição ela acabaria acontecendo porque, em tese, o Uber, o aplicativo, estaria fora das regras vigentes, então a proibição seria decorrente da falta da legalidade a que esse carro está colocado. Daí sim, eu concordo com a proibição, não pela proibição pura e simplesmente, mas porque ele está fora da legalidade. Enfim, por que é importante a gente criar uma regra federal? Porque a regra que está colocada hoje cria esse conflito. Ele é um poder concedente, ele está na mão das prefeituras e cada uma das prefeituras pode ter uma interpretação, uma diferente da outra. Então, há que se formular uma legislação federal que normatize isso. É concessão ou não é concessão? É poder autorizativo ou não é? Para você poder, a nível de Congresso Nacional, colocar uma regra igual para todos os municípios. Mas, na condição que está, eu acredito que é até uma questão estratégica, é uma questão até importante, enfim, porque isso tem criado conflito de tal forma que há até morte, há briga, há um conflito enorme entre taxistas e os que dirigem os carros do Uber. Um contra o outro, os táxis têm uma força de mobilização muito maior do que os do Uber, e esse conflito nós temos que resolver ele com a maior urgência possível. Quem o senhor acha que deve decidir essa questão, deputado? Eu entendo o seguinte, hoje existe o poder da Constituição Federal que determina que essa é uma determinação, ou esse é um ponto que cabe ao Congresso definir, é uma legislação federal. Concordo que ela tem que ser alterada para deixar que essa escolha e que essa regulamentação aconteça de forma mais detalhada no município. Agora, eu tenho muita preocupação
com olhar corporativista. Hoje, os taxistas são muito organizados, se mobilizam muito e geram uma pressão social muito forte. E eu fico preocupado quando eu vejo o corporativismo emparedando a inovação. E fico também, e acho isso que é uma discussão ampla, é a mesma coisa, por exemplo, todo mundo hoje usa o WhatsApp. Se as empresas de telefônica viessem a proibir o uso de WhatsApp, porque isso eles querem isso sempre. Bom, a sociedade não vai deixar, porque isso é um bom serviço. Então, essas visões corporativistas é que não podem prevalecer. Nós temos que ter espaço para que a inovação continue chegando e gerando mais benefícios, bons serviços ao cidadão. O centro do debate disso tudo deve ser um bom serviço ao cidadão brasileiro. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com essa conversa. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a proibição do Uber com os deputados Thiago Peixoto, do PSD de Goiás, e Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná. Deputado Thiago, a gente terminou falando sobre essa questão da concorrência. A concorrência pressupõe que cada um tem o preço que for melhor para ele, né? A gente tem, dando um exemplo mais cotidiano, os supermercados têm um preço, os atacadões hoje têm um preço absolutamente mais competitivo. Então, o senhor acha que existe uma concorrência desleal? Existe concorrência? Garantir o Uber é garantir a concorrência ou não? Olha, como o serviço de táxi melhorou depois que o Uber começou a operar em muitas cidades. O preço reduziu, você passou a poder utilizar também tecnologia para chamar o táxi. Eles passaram a te atender de uma forma muito melhor. Eu falo isso porque eu ando de táxi e ando também de Uber. Então, como essa concorrência é positiva lá para o consumidor? Uma coisa importante, um estudo do CAD mostra o seguinte, que o que está faltando não é uma regulamentação maior, é uma flexibilização da regulamentação do táxi. Que o táxi, o deputado Alfredo Kaifer que o táxi ele seja que existam mais concessões de táxi de uma forma menos rígida, para que ele possa também estar mais à disposição ou ter mais táxis disponíveis ao cidadão. Então, eu acho que o caminho que nós estamos falando aqui não é de mais proibição, é de menos proibição, não é de mais regulamentação, é de menos regulamentação, para que o cidadão possa ter acesso a um serviço cada vez melhor. Deputado Alfredo Kaifer, essa questão da concorrência, que eu sei que é uma questão cara ao senhor, Sim. Da livre concorrência. Como é que o senhor vê isso? Eu coloco isso num termo aqui, até o nosso telespectador pode verificar aqui o meu comparativo. Nós temos um desnivelamento. Nós temos aqui alguém que trabalha numa regra aqui e você tem outro que trabalha numa regra aqui. Nós temos que fazer os dois se equipararem. Ou você traz o táxi, o sistema de táxi hoje, que é regulamentado, que tem alvará, que tem uma concessão municipal, as mesmas regras do Uber, ou você eleva as regras do Uber para a condição do táxi. Isso é incondicional. Os dois têm que ficar nivelados. Há uma diferenciação, é um desnivelamento entre as duas atividades. Eu concordo, hoje a internet veio para ficar, você trouxe uma tecnologia, os táxis, como disse o deputado Thiago, já se equipararam isso, graças a esse fator de concorrência, mas é preciso nivelar regras. Nós estamos num país democrático, onde a liberdade de ir e de vir tem que ser preservada, a atividade econômica livre para todos, mas há uma coisa incondicional. Toda atividade econômica tem que estar submetida a regras, a leis. Aliás, é o nosso papel aqui. Nós estamos aqui para isso. É para legislar, para criar novas leis, abolir aquelas que não servem mais, fiscalizar o executivo. Então nós temos que aprimorar as leis para que os dois, o Uber e o táxi, fiquem nivelados. Eu reitero de que há uma regulamentação excessiva em cima do táxi, que se ela for trazida à baixa, ela
se nivela ao Uber e nós poderemos conviver de forma pacífica com o Uber, que é um sistema moderno, diferenciado, com o táxi que está estabelecido, onde é um potencial mercado de trabalho, onde milhares de brasileiros vivem, sobrevivem, sustentam as suas famílias, que nós temos que, de forma direta ou indireta, dar alguma proteção para ela. Eu acho que a forma de dar proteção a ela é nós criarmos regras para que os dois sistemas possam ser equivalentes. Pois é, pensando agora do lado do consumidor, o Uber ele tem a personalidade, é uma condição. Quando eu chamo um motorista, eu sei que é ele que vai vir. Isso é especialmente caro a mulheres e a quem manda os seus filhos, né? Muita gente hoje utiliza o Uber. Ele tem regras de retorno. Né? Se eu tenho um problema, eles estornam o pagamento que eu fiz. Se eu reclamo de um motorista, imediatamente existe uma providência que chega o retorno. A gente não tem isso nos serviços de táxi. O senhor acha que é possível uniformizar também essa exigência que tem por parte do Uber? Eu acho que é fundamental. É algo que o consumidor, que o cidadão, que quem anda de Uber aprova, por isso ele está ganhando tanto bom mercado. Né? E, então é fundamental que os táxis possam evoluir nesse sentido também. Uber tem uma coisa muito boa que o táxi ainda não consegue fazer. Ao você fazer uma avaliação daquela corrida, você coloca em jogo se aquele motorista de Uber vai ou não continuar trabalhando com Uber. Isso no táxi não tem. Uma outra coisa que me preocupa, quando você chama, por exemplo, Uber, você sabe, como você disse, exatamente quem vai vir. O táxi, muitas vezes, existe sublocações. Então, por exemplo, existem grandes donos de frotas de táxi que locam cada dia para um taxista, para um motorista diferente, que você não sabe quem é, e isso gera muita insegurança ao consumidor. Ou seja, concordo com você que o táxi ele deveria ter um lado mais de poder aprender com o Uber, com o serviço que vem sendo prestado, que aí sim ele vai ganhar mercado, não vai perder os seus clientes e essa boa relação vai poder se continuar ou se estabelecer de forma definitiva. Eu queria saber, os senhores falaram num ponto, a questão das frotas, né? Porque a frota de táxi, eles contratam quem aparece, quer dizer, não existe exigência na lei de segurança? Veja bem, aí nós entramos justamente no desnivelamento. Você tem uma pessoa que trabalha, a atividade principal dele pode não ser o Uber, ele faz isso como freelancer, por exemplo. Então ele tem uma regra desigual a um táxi que fica à disposição 24 horas por dia para prestar aquele serviço. É evidente que ele tem um carro de melhor qualidade, mas a função dele não é exclusiva de ser táxi. Ele se cadastra temporariamente, ele pode entrar e sair, coisa que o táxi não faz. Outro exemplo, nas regiões metropolitanas, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, você pega um táxi, por exemplo, do aeroporto e vai ao centro, né? A regra estabelecida é de que lá no centro, lá em São Paulo, ele não pode fazer viagens de retorno. Quem tem que fazer esse serviço é o taxista da capital, enquanto que o Uber pode pegar passageiros aonde ele quiser. É disso que eu estou falando. Precisa nivelar as regras para fazer com que elas sejam iguais, tanto para o Uber como para o taxista. E aí nós certamente acabaríamos com o conflito. Eu, de forma muito prática, eu defendo a ideia de que se troque concessão do sistema de táxi para o sistema de autorização. Então, você quer colocar um carro para transportar passageiros, você vai à prefeitura, requisita uma autorização, provavelmente você vai ter que pagar uma taxa de vistoria ou de licença para isso. Ele tem um táxi, ele também vai fazer a mesma coisa. Eu acredito que daí sim ela fica nivelada. Mas é preciso ter um sistema autorizativo. Se eu quiser ter uma van para transportar alunos para colégio, eu tenho que ter a autorização da prefeitura. Eu quero colocar o serviço de ônibus, vamos dar um exemplo. Tá bem, o Uber... Garante a fiscalização também. Garante a fiscalização. Então vamos pegar aqui em Brasília, por exemplo, você tem os ônibus aqui da concessão do sistema de Brasília. Imagina então, eu posso colocar um ônibus
a margem do sistema, é evidente que eu vou conseguir trabalhar mais barato. Mas, mais uma vez, aí eu trabalho com ônibus, sem autorização, eu estou desnivelado com a regulamentação, com as leis existentes. É preciso nivelar isso. Deputado Tiago, uma das questões que surgem, o senhor citou aí exemplos que os motoristas do Uber pagam. Agora, uma das questões é que a empresa Uber é sediada fora do Brasil e ela não paga tributos. É possível mudar isso? Não, eu acho que tem um equívoco aí. A empresa Uber também paga tributos. Ela também paga os seus... Sobre como, o que ela ganha como qualquer dos empresa, seus motoristas? Como qualquer empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Quando a questão de ser fora ou não do país, eu acho que no mundo globalizado isso é uma discussão superada. Se a gente for pensar isso, então nós não poderíamos tomar Coca-Cola no Brasil ou ir no McDonald's. Então, essa questão de onde a empresa está localizada, eu não acho que é um ponto fundamental. A empresa paga imposto de renda sobre tributos. os 25% que ela recebe dos motoristas? Ela paga todos os tributos que ela tem que pagar de forma normal. Inclusive, eu fiz um requerimento para que eles possam nos comunicar de quanto tributo eles pagam. E eles não colocaram nenhum tipo de dificuldade nisso, deve chegar há poucos dias aqui na casa. Porque existe o mito que eles não pagam e eles pagam tributos como qualquer empresa estabelecida no país. Bom, vamos esperar então a continuidade dessa discussão aqui na Câmara. Eu agradeço a presença do senhor deputado Alfredo Kaifer. Muito obrigado, deputado Tiago Peixoto. O Câmara Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.